Fala, galera! Chega mais porque o clima tá quente no Parque São Jorge, a busca do Corinthians por um novo comandante continua a todo vapor e as movimentações nos bastidores não param. O clube ainda não oficializou ninguém, mas tem representante. Em Florianópolis, conversando pessoalmente com um nome que passou a ser prioridade absoluta. A proposta já foi feita, mas sem a pressão de uma resposta imediata. O técnico em questão ganhou valor no mercado principalmente depois da recusa de um outro nome que estava praticamente fechado e só não assumiu por conta de um problema de saúde sério. A diretoria do Timão, que já contava com esse técnico, para iniciar a quarta passagem no clube, teve que mudar os planos de última hora. A situação foi tão delicada que o Corinthians optou por respeitar o momento do profissional e sua família, priorizando o bem-estar acima de qualquer planejamento. Com isso, o clube se viu obrigado a virar a chave e partir com tudo para cima de um novo nome. Só que esse novo alvo já deixou claro que vai analisar tudo com calma, sem pressa. O detalhe é que ele ainda recebe da CBF e sabe que não era a primeira opção do clube. Mesmo assim, ele vê no Corinthians uma chance real de mostrar serviço e assumir um projeto de peso. O interesse é mútuo. Tanto que o clube mandou um representante até a cidade onde ele mora para apresentar o projeto completo. O ambiente é tranquilo, ele costuma passar férias ali, então a reunião foi num local confortável para ambos. Só que nem tudo é tão simples quanto parece. Tem torcida cobrando diretoria sendo pressionada e o treinador querendo garantias, inclusive financeiras. A negociação pode até parecer encaminhada, mas ainda tem muita água para rolar. Enquanto isso, o Corinthians precisa se virar com o que tem. Na quinta-feira tem jogo decisivo contra o Racing do Uruguai pela Sul-Americana e o auxiliar técnico que comandou o time contra o Sport vai ser o responsável novamente. A Conmebol já autorizou a presença dele no banco graças à licença Pro da CBF, então o time vai a campo com esse respaldo. O Timão precisa vencer porque só tem um ponto em 2 jogos e se tropeçar de novo a classificação fica muito complicada. Agora pensa comigo, o time só avança se for o primeiro do grupo. E com um líder que já tem 6 pontos, não dá pra vacilar. Ainda mais que os 2 últimos jogos da fase de grupos serão fora de casa. É obrigação fazer o dever dentro de casa contra o Racing e o vice-líder. A pressão vai ser grande, principalmente se o novo técnico ainda não estiver definido até lá. E o mais curioso é que mesmo com bons resultados, o auxiliar não deve ser efetivado. O clube entende que precisa de alguém com mais bagagem, alguém que assuma o projeto de verdade. A ausência de um nome forte no comando deixa a sensação de que está tudo no improviso. E aí entra mais um detalhe o São Paulo. Isso mesmo, o rival está de olho no mesmo treinador. Pode até negar publicamente, mas está fazendo contato com pessoas próximas ao técnico. Se o Corinthians demorar, pode acabar levando mais um chapéu. O São Paulo já teve problemas recentes no comando. E se a situação piorar, a troca pode acontecer a qualquer momento. O profissional tem identificação com o clube e isso pesa. Mesmo que o Corinthians tenha se adiantado à concorrência, pode complicar. Ainda mais se os valores oferecidos forem semelhantes aos de outros técnicos que passaram recentemente. O que se comenta é que o treinador deseja um salário acima de 2 milhões e quer um projeto sólido, nada de propostas modestas. Ele sabe o que quer e tem consciência do momento. O agente dele já está na missão tentando selar esse acordo o quanto antes. Mas até agora, nada foi fechado oficialmente. O treinador também quer entender melhor o ambiente político do clube, principalmente depois da movimentação recente, das torcidas organizadas que cobraram a diretoria com força. Tudo isso influencia a decisão. Agora segura essa enquanto o Corinthians tenta resolver essa novela do técnico. Surge o nome de um jogador que pode pintar no clube em breve. É um atleta que atua na Europa e está em fim de contrato. O clube já havia demonstrado interesse antes e agora seria o momento ideal para retomar as conversas. A janela de transferências vai abrir e com alguns salários pesados no elenco, pode ser uma boa mexida no mercado. O atual titular da posição não vem rendendo, vive mais no departamento médico do que em campo? Será que vale investir nesse novo nome e dar uma guinada no setor? Se liga, torcedor! Quero saber de você quem deveria ser o novo técnico do Timão. E esse reforço que pode chegar da Europa, será que encaixa? Deixa aí sua opinião nos comentários, porque essa história ainda tá longe de acabar.
E se você acha que a novela para encontrar um novo técnico no Corinthians está perto do fim, é melhor se preparar porque os bastidores continuam fervendo. O clube corre contra o tempo, não só por causa dos compromissos em campo, mas também por conta da concorrência que cresce a cada dia. Além do São Paulo, que já começou a sondar o treinador desejado pelo Timão, outras equipes do cenário nacional e até do exterior começaram a monitorar os passos desse profissional. O que antes era uma movimentação silenciosa, agora virou uma disputa aberta, mesmo que ninguém assuma publicamente. A verdade é que o treinador sabe do valor que tem. Depois de comandar a seleção, ele virou uma peça cobiçada no mercado. A experiência, o conhecimento do futebol brasileiro e o respeito dos jogadores são fatores que o colocam em um patamar acima da média. E é por isso que ele não vai aceitar qualquer proposta? O projeto precisa ser convincente, o salário tem que ser compatível com a realidade do futebol atual e, acima de tudo, o ambiente tem que permitir que ele faça um trabalho sólido com autonomia e respaldo da diretoria. Ele não quer ser mais um nome que entra pressionado e sai meses depois sem conseguir implementar suas ideias. Enquanto isso, no Corinthians, a ansiedade cresce a cada dia. A diretoria tenta manter tudo sob controle, mas internamente já existe uma certa frustração. O planejamento era para já ter alguém anunciado. A ausência de um comandante efetivo gera incerteza no elenco, principalmente entre os mais jovens que precisam de direcionamento constante. Mesmo os mais experientes sentem falta de uma figura que imponha liderança e estabeleça padrões claros. O auxiliar que está no comando atualmente é respeitado sim, mas todos sabem que ele está ali provisoriamente. A sensação de interinidade paira sobre o clube e isso afeta o rendimento. No campo, o Corinthians tenta responder com resultado, mas é evidente que a falta de comando pesa. A vitória contra o Sport foi importante, claro, mas não pode mascarar os problemas que vêm se acumulando. A Sul-Americana é um campeonato estratégico para o clube, que sabe que o título garantiria não só visibilidade, mas também uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. E como o início no Brasileirão não foi o ideal apostar todas as fichas na competição continental, virou quase uma obrigação. Mas para isso é preciso mais do que força de vontade. É necessário ter comando, ter ideias, ter identidade de jogo, e tudo isso vem de cima do banco de reservas. Nos bastidores, comentasse que o treinador desejado pelo clube tem conversado frequentemente com seu staff sobre os próximos passos. A comissão técnica dele quer segurança, quer estabilidade e principalmente quer um elenco que possa competir em alto nível. Eles sabem que o Corinthians tem uma base sólida, mas também reconhecem que será preciso reforçar em algumas posições. E esse é mais um ponto que pode pesar na negociação. O treinador não quer chegar de mãos atadas sem poder sugerir reforços ou fazer mudanças importantes no elenco. Se for para assumir, quer carta branca, quer trabalhar com liberdade e com apoio total da diretoria. E é aí que entra o fator emocional. Esse técnico tem história no futebol brasileiro, já foi campeão de tudo e entende a pressão que envolve trabalhar em um clube como o Corinthians. Ele sabe que a torcida é exigente, apaixonada, intensa. E por incrível que pareça, isso não assusta, ao contrário, motiva. Mas ele também conhece os bastidores, sabe que a política interna às vezes atrapalha mais do que ajuda e por isso quer garantias. Não quer ser o próximo nome queimado por um projeto mal estruturado. Já viu isso acontecer antes e não quer repetir esse roteiro. Enquanto o clube tenta amarrar esse acordo, a movimentação nos bastidores da bola continua. O São Paulo segue monitorando a situação de perto e, mesmo sem admitir oficialmente, já sinalizou para o staff do treinador que tem interesse em contar com ele. A proposta ainda não foi feita de forma concreta, mas as conversas existem e o Corinthians sabe disso. Por isso a urgência aumentou. A diretoria corre contra o relógio porque sabe que se demorar demais pode perder mais uma vez. O temor de um novo não é real. E o clube já não tem plano B. O foco é total em apenas um nome e qualquer alternativa nesse momento seria vista como um recuo, um fracasso na condução das negociações. Outra preocupação que pesa é a relação com a torcida. O ambiente já andava conturbado e com a demora na definição do novo técnico, a paciência começa a se esgotar.
Parte da torcida organizada já se manifestou publicamente cobrando postura, agilidade e transparência da diretoria. Houve protestos no CT e até nas redes sociais a pressão aumentou. É um cenário de cobrança máxima, onde qualquer erro pode custar caro. A contratação do técnico virou símbolo de um novo momento, um ponto de virada que o clube precisa para reencontrar o caminho das vitórias e reconquistar a confiança dos torcedores. Além disso, o Corinthians monitora o mercado internacional em busca de possíveis reforços. Com a janela de transferência se aproximando, a diretoria já começou a fazer os primeiros contatos e identificou alguns nomes interessantes, especialmente jogadores que estão em fim de contrato na Europa. Um nome em especial desperta a atenção, já foi cogitado em outras temporadas e agora aparece como uma oportunidade real. O problema é o alto salário, mas com algumas saídas no elenco atual, a equação pode fechar. O treinador, inclusive, vê com bons olhos a chegada desse reforço que encaixaria perfeitamente em seu estilo de jogo. Nos bastidores do CT, os preparadores físicos, analistas e auxiliares técnicos seguem trabalhando a todo vapor. Mesmo sem um técnico oficial, a rotina segue firme e todos tentam manter o elenco focado. Mas é inegável que a indefinição atrapalha. Cada treino é uma tentativa de manter o grupo motivado, mas sem saber quem será o comandante daqui a uma semana, fica difícil traçar objetivos de médio e longo prazo. A diretoria conversa com os líderes do elenco, tenta manter todos atualizados, mas o grupo já começa a dar sinais de inquietação. A pergunta nos corredores do CT é sempre a mesma. E aí quando chega um novo técnico? Agora resta esperar. A quarta-feira pode ser o dia D, o clube ainda espera uma resposta definitiva e tudo indica que, se for positiva, o anúncio pode sair nas próximas horas. Mas se for negativa, o Corinthians terá que tomar decisões rápidas e talvez dolorosas. É um jogo de xadrez nos bastidores onde cada movimento precisa ser calculado. A expectativa é grande e os próximos dias serão decisivos não só para o futuro da comissão técnica, mas para o desempenho do time nas competições que estão por vir. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. O sonho da Fiel foi adiado. A volta de Tite ao Corinthians, que parecia iminente, ruiu de forma inesperada e carregada de emoção. Em nota oficial divulgada nesta terça-feira, o clube confirmou o fim das negociações com o treinador, que decidiu, por questões de saúde, dar uma pausa indeterminada na carreira. Uma notícia que pegou a todos de surpresa, inclusive dentro do próprio Parque São Jorge, onde ele era aguardado para comandar o treino do dia. Mas, em vez de reencontro e celebração, restaram silêncio, reflexão e uma vaga aberta no comando. Técnico! Tudo o roteiro parecia escrito para mais um capítulo glorioso da história de Tite no Corinthians. Após a demissão de Ramon Dias, o clube apostou em nomes de peso, analisou o Dorival Júnior, mas iniciou conversas concretas com o velho conhecido. Reuniões animadoras, clima de otimismo, expectativas nas alturas. A Fiel já sonhava com o retorno do comandante dos títulos históricos, os brasileiros de 2011 e 2015, a Libertadores e o Mundial de 2012, a Recopa e o Paulistão de 2013. Tite não era apenas uma opção, era o símbolo de uma era vencedora, um porto seguro num momento de instabilidade. Mas tudo mudou quando o próprio treinador decidiu escutar o que seu corpo vinha dizendo. Em tom sincero e comovente, ele admitiu a vulnerabilidade que poucos têm coragem de encarar. Entendi que existem momentos em que é preciso compreender que, como ser humano, posso ser vulnerável, declarou Tite, emocionando até mesmo os mais céticos. A decisão, tomada após diálogo com a família, expôs o peso que a profissão carrega, mesmo para os mais experientes e vitoriosos. Para o Corinthians, restou a frustração de ver escapar a chance de reescrever uma história de amor entre clube, técnico e torcida. O treinador do Sub-20, Orlando Ribeiro, segue interinamente no comando, tendo vencido o Sport no último fim de semana, mas o futuro permanece nebuloso. Na quinta-feira, o time encara o Racing Uru pela Copa Sul-Americana, sem saber ainda quem será o próximo a vestir o manto de comandante alvinegro.
No fundo, mais do que o adeus a uma negociação, o que ficou foi o drama humano por trás do futebol. Tite deixou claro que, por mais que o campo o chame, é preciso às vezes parar e cuidar da alma. E enquanto ele se recolhe para reencontrar sua força, o Corinthians segue em busca de respostas e de um novo capítulo à altura de sua história. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!